Meu nome é Eliezer e vou ter o privilégio de estudar junto com todos vocês a Epístola de Paulo aos Romanos. E como esse vídeo introdutório desse livro, para que o teu aprendizado, para que esse livro faça diferença literalmente na sua vida, transformando a informação da letra em formação na sua vida de convicção. Então, eu gostaria que você prestasse bastante atenção neste vídeo introdutório, porque é a partir desse vídeo que o livro vai tomar muito mais forma na sua vida se você prestar bastante atenção nessas dicas que nós vamos dar nesse vídeo introdutório. Primeira coisa, esse livro ele é tido como o best-seller do Evangelho, o opus máximo de toda a literatura, de todos os escritos paulinos. Então, preste bastante atenção nesses lembretes. Esse livro também é intitulado como o maior tratado teológico. Por que Romanos é tão diferente de todas as outras? Porque quando você estudou o livro de Filemon, você viu que Paulo tinha uma necessidade de encaminhar um novo Onésimo. Quando você estudou Tito, você viu que Paulo tinha uma necessidade de que Tito colocasse em ordem as coisas em Creta. Quando você estudou a Epístola de Paulo aos Gálatas, você viu uma necessidade porque o povo estava sofrendo diante dos judaizantes e Paulo, diante de uma necessidade, Paulo escreve a carta aos Gálatas. Quando você vê para os Romanos, quando você olha para essa epístola, ela é totalmente diferente. Não é uma necessidade e que Paulo escreve o livro aos Romanos, mas é um tratado, é algo muito mais do que simplesmente uma epístola. Então, a primeira observação que eu queria que você prestasse bastante atenção. Primeiro, com referência às citações do Antigo Testamento. Citações do Antigo Testamento. E o livro vai começar no capítulo 1, versículo 2, ele vai dizer o seguinte: o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Então, a primeira coisa que você precisa prestar muita atenção: existe nesse livro mais ou menos 122 informações sobre o Antigo Testamento. Então, preste bastante atenção na sua leitura, nas suas observações, prestar atenção nesta dica que nós estamos passando para você. Não perca, a referência que nós temos do Antigo Testamento no livro de Romanos é muito grande. Segunda dica que eu vou chamar a sua atenção é a forma que esse livro foi escrita. É maravilhoso. Ele usa muitas perguntas. Tipo assim, no capítulo 11, versículo 1, ele diz assim: terá Deus porventura rejeitado seu povo? Então, é uma pergunta. Mas logo ele responde assim, de modo nenhum. Mas ele usa esse artifício na literatura e tem um nome chamado diatriba. Então preste bastante atenção em todas as perguntas, porque as perguntas, elas são simplesmente retóricas. Elas não exigem de você, de mim, que estamos estudando este livro, esta carta ou este tratado de resposta. Ele mesmo responde às perguntas, porque é uma forma literária da época chamado diatriba. E diatriba nada mais é
do que um argumento lógico que desencadeia perguntas e respostas. Então, a segunda dica, você preste bastante atenção nas perguntas. Segunda dica que nós precisamos é chamar a sua atenção. A palavra evangelho. Evangelho. E ele vai fazer uma citação do tema central desse livro, e ele vai dizer no versículo 16 do capítulo 1, versículos 16 e 17, ele vai dizer assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo vai viver pela fé. Então, a terceira dica que eu vou dar para você é para você prestar atenção nesta definição do que é o evangelho, porque o evangelho de Romanos é o evangelho da fé, Preste bastante atenção, hein? São dicas valorosas para as suas observações, para que o livro seja muito forte na sua vida. A quarta dica que eu quero chamar a sua atenção é a palavra todos. É interessante porque quando nós olhamos para o versículo que nós acabamos de ler, ele vai usar essa palavra todos. Mas essa palavra ela é muito usada no livro todo. Parece uma discrepância eu falar de todos e todos, né? Então, preste bastante atenção na palavra todo, porque se é o evangelho de fé, ele foi feito para algumas pessoas, para determinado, para judeu, para gentil, para grego, para romano. Como que foi esse evangelho pregado? Então, o evangelho é pregado para todos, Vai uma dica aí. Com esta expressão, que o evangelho é para todos, ele vai mostrar muito contraste. São vários contrastes que você não pode deixar passar neste livro de Romanos. Primeiro contrastes ele vai trazer sobre lei e graça. Existe um contraste, lei e graça, mas ele vai apontar isso dentro do evangelho. Paulo vai apontar isso dentro da carta. Eu usei a expressão evangelho, você deve ter ouvido lá no fundinho o evangelho. Muitos acreditam que esta carta não é uma carta, mas é o quinto evangelho. Só uma dica para você. Então, prestar atenção nas expressões contrastes. Outra expressão muito do contraste que vai ter, além de lei e graça, vai ter fé e lei. Fé e lei. Preste muita atenção nisso. Uma outra é justiça e injustiça. Qual a definição que nós temos hoje no conceito de justiça e qual é a justiça com a injustiça de Deus? Justiça. Então, preste bastante atenção nessa questão dos contrastes neste livro. Uma outra observação que eu gostaria de chamar a sua atenção nesse livro é na palavra carne. Carne. Esse livro está permeado dessa palavra, carne, carne, carne. E nós sabemos que quando nós referimos a essa palavra carne, muitas vezes carne para nós é alimento, mas preste bastante atenção. Neste livro não significa simplesmente carne, significa um alimento. Então eu vou dar alguns exemplos para você. No Romanos 1:3, ele vai se referir à carne, mas essa carne aqui que ele está se referindo no livro, ele está trazendo sobre a descendência de Jesus. Então não é carne de comida. Essa carne que ele está se referindo no Romanos 1:3 é a descendência de Jesus.
No 2:28, ele vai se referir de novo a essa palavra carne, mas essa expressão lá, ele vai trazendo como corpo humano. Muitos trazem ainda dizendo que é o órgão sexual masculino. Então, é diferente. Viu como que muda? De um versículo para outro é totalmente diferente? No 3:20, ele não quer falar sobre a descendência, mas ele quer falar do ser humano, da pessoa, totalidade do ser humano. No 7:5, ele já não quer tratar sobre isso da carne, mas ele quer tratar sobre os desejos humanos, que é diferente de todas as outras definições de carne, de outros conceitos de carne que temos nos outros versículos. No Romanos 8:12, ele já quer trazer sobre a natureza pecaminosa, quando ele fala sobre carne. Então, são dicas importantíssimas para que o teu livro toma uma forma, que toma a mensagem central dele. Então, a mensagem central dele, se é um tratado teológico, qual é o tratado teológico que ele vai trazer para nós? Se é uma epístola, o que ela quer trazer como epístola para nós? Se é um evangelho, qual é a mensagem que ela quer trazer para nós? Não perca essas informações valiosas. Outra observação que, além dessas que nós já passamos, nós queremos trazer o elemento literário dessa epístola. Qual o elemento literário? Então, é muito importante nós entendermos o elemento literário, porque este elemento literário que ele vai usar nessa carta, nós chamamos de ideológico. Ou seja, é um elemento que ele vai usar em escrevendo todos os 16 capítulos da Epístola de Paulo aos Romanos, usando um elemento literário chamado ideológico, que é baseado em ideias e conceitos. A lei de composição literária desse livro, você precisa valorizar isso. A lei de composição literária desse livro é causação. Causação é a progressão de causa para efeito. Então, qual é a causa? Seria o evangelho para todos. E qual é o efeito? Que vivam em unidade. A última dica que eu quero dar para você é sobre o material complementar, leitura complementar. Nós fizemos por gosto, por prazer de deixar um material valoroso, um material maravilhoso para você ler. Ele vai trazer a história toda de Roma, ele vai trazer todo o contexto da cidade de Roma. Então, é uma leitura complementar valiosa. Pare e olhe onde está o passo da leitura complementar e valorize, em nome de Jesus, valorize essas leituras desse material complementar. Temos certeza absoluta que, como este livro transformou a vida de muitos homens no passado, como Martim Lutero, como John Calvino, ele vai mudar também a sua vida. Bom estudo.